Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Novo Milênio. Bom, vamos falar hoje sobre a questão da teoria da deriva continental, certo? E também a teoria da tectônica de placas. Gente, esse assunto, ele começa aqui na página 501 do módulo 2 de vocês, tá certo? A unidade 1 do caderno 2. Então, página 501, deriva continental e placas tectônicas. Nós temos aí, gente, falando a respeito da deriva continental, e nós sabemos, né, que antigamente todos os nossos continentes eram um continente só, no caso uma única massa de bloco continental e uma única massa oceânica. No caso, nós tínhamos apenas um continente e apenas um oceano. O nome desse nosso continente era a Pangeia, e isso vocês viram desde o 6º ano, né? E o nome do nosso oceano era o Pantalassa, tá ok? Então a Pangeia, ela recobria aí no caso 40% da nossa superfície terrestre, ou seja, 40% era de terras emersas. E o Pantalassa, que era o oceano, ele recobria aí 60% do planeta Terra. Então, atualmente, nós temos apenas 29% de terras emersas, ou seja, 29% de terras firmes, que estão divididas aí nos 6 continentes. E nós temos aí 71% de oceanos, tá? 71% recoberto aí de água salgada, tá ok? Então, aqui, ó, deriva continental na página 501. Diz assim: a teoria da deriva continental foi proposta pela primeira vez pelo geólogo Alfred Wegener em 1912, com base nas formas dos contornos dos continentes do lado do Oceano Atlântico que pareciam se encaixar. Então, o que é que o Alfred Wegener ele fez? No caso, o Alfred Wegener era um cientista alemão, tá? E ele viveu aqui de 1880 até 1930. Em 1912, ele começou a pensar o seguinte: começou a ver todos os continentes como um grande quebra-cabeça. Então, ele começou a formular, né, teorias de que todos esses continentes, eles algum dia tinham sido uma única massa continental e eles se encaixavam perfeitamente. Então, o Wegener começou a estudar a respeito disso, ele era professor também, professor universitário, e ele começou a passar para os seus alunos essa teoria. Só que acontece o seguinte, a teoria dele não foi bem aceita, tá? Porque aí ele, no caso, tinha como explicar que realmente os continentes eles se encaixavam, encontrou algumas evidências, né, do continente americano, no caso a América do Sul, com o continente africano, mas ele não conseguiu explicar como esses continentes eles estavam se afastando. O que acontecia para eles se afastarem? Então, Alfred Wegener criou aí a teoria da deriva continental e, no caso, essa teoria nos deu aí no caso, a base principal para sabermos que a gente tinha um único continente, que era a Pangeia, que a Pangeia, ela se dividiu aí em 2 grandes continentes, que era Laurásia e Gondwana, até chegar na nossa forma atual, certo? Então, aqui, ó, nós temos a teoria da deriva continental, aí Pangeia. Pan significa o todo e Geia significa a terra. Então, Pangeia significa a terra toda, certo? Aí a separação das terras em continentes, criada aí pelo cientista alemão Alfred Wegener, aproximadamente 240 milhões de anos, a Pangeia começou a se dividir. A primeira divisão da Pangeia, gente, foi a Laurásia, que ficou no hemisfério norte, e a Gondwana, que ficou no hemisfério sul, tá? Essa primeira divisão aí fez com que, né, a gente tivesse a primeira grande separação. Só que acontece o seguinte, os continentes eles continuam se afastando, tá? No caso, cerca de 1 centímetro aí por ano. Que no caso a gente vai explicar essa separação quando a gente vê aqui esses 3 tipos de movimentos das placas tectônicas. Voltando para a deriva continental, quando o Wegener ele fez essa teoria, no caso, ele tentou realmente provar e tentou explicar realmente como esses continentes eles se moviam, mas ele não conseguiu, tá? Então, alguns anos depois, em 1960, por aí, por volta da década de 60, 2 alunos de Alfred Wegener
conseguiram realmente provar como esses continentes eles se dividiam, tá? E no caso, esses continentes ele conseguiu explicar devido a o deslizamento aí das placas tectônicas, tá? O movimento aí que as placas se chocam, que as placas se afastam e que as placas elas deslizam uma por cima da outra. Então, placas tectônicas a gente vai ver daqui a pouco, mas deixa eu só terminar aqui. A teoria da deriva continental, porque essas placas elas deslizam em cima de uma camada que a gente chama de astenosfera. Como vocês viram, a gente tem 3 camadas na Terra, né? A crosta, o manto e o núcleo. O núcleo ele se divide aí em interno e externo. O núcleo interno e externo, o manto em inferior e superior, e em cima do manto, entre o manto e a crosta, a gente tem uma camada fina chamada astenosfera. É nessa camada que todas as placas elas deslizam, tá? De acordo com o movimento dessas placas, a gente vai tendo aí a separação dos continentes, ok? Então, esses 2 alunos de Alfred Wegener criaram aí a teoria da tectônica de placas, tá ok? Que é a teoria que a gente vai ver agora. Então, a teoria da tectônica de placas, gente, nos diz o seguinte, ó. O choque entre essas placas pode causar alterações na superfície terrestre, como surgimento de montanhas e terremotos. Então, toda vez que a gente tem esse movimento das placas tectônicas, olha só aqui as placas, ó. Nós temos na Terra grandes placas. Então, são 12 grandes placas, né, que se deslocam sobre o manto pela ação das correntes convectivas. Então, esse movimento aí que eles sofrem em cima do manto, nessa camada chamada astenosfera, essas placas aqui, elas se chocam, elas deslizam e elas também se afastam, tá? Então, o resultante desse movimento são terremotos, vulcões, o surgimento de montanhas e também de fossas oceânicas. O que são fossas oceânicas? São as partes mais profundas embaixo dos oceanos, tá? Então, todas as montanhas, né, as cordilheiras que existem, foram aí resultado do choque dessas placas. Todas as fossas oceânicas, ou seja, as partes mais profundas do oceano, foram resultados do afastamento dessas placas. E a gente também vai ter aí os terremotos e os vulcões, que a gente vai ver sobre terremotos e vulcões na próxima unidade, na unidade 2. Ó, toda vez que a gente vai ter esse movimento aí das placas, né, no caso esses 3 movimentos, os convergentes, os conservativos e os divergentes, nós vamos ter alguma dessas alterações. Gente, preste atenção. Quando as placas elas se afastam, não é que realmente elas vão se afastar bastante e vai ficar um oco, não, um vazio, tá? Elas vão se afastar e o que vai preencher esse espaço? O que vai preencher esse espaço vai ser o núcleo. Então, o núcleo, no caso, com a presença aí do magma, né? O magma vai invadir esse espaço entre as placas e vai, no caso, resfriar rapidamente. Então, esse resfriamento vai nos causar aí grandes falhas. A gente tem 2 grandes falhas na Terra. A gente tem a falha de San Andreas, no caso que fica nos Estados Unidos. E a gente tem a falha que a gente chama de Rift Valley, que fica no continente africano. A falha de Rift Valley é a maior de todas, tá? Ela tem 5.600 quilômetros. Então, foi realmente onde 2 placas se afastaram, onde a gente teve uma grande falha. E ela é completamente perceptível. Quando você, no caso, está próximo a este local, você consegue ver realmente a falha entre 2 placas. Consegue ver partes rochosas realmente entre elas, ok? Então, gente, a tectônica de placas, né? Mostrada aí através desses 3 movimentos das placas, né? Os convergentes. Convergente é quando as placas se chocam. É um movimento de convergir, de se aproximar, de bater realmente uma na outra. Os conservativos, que são paralelamente, sem afetar a outra placa. Ou seja, quando a placa ela passa praticamente aí uma em cima da outra. E os divergentes, que é o afastamento da placa, tá certo? Então, esses 3 movimentos das placas tectônicas, eles nos dão aí, no caso, esse resultado, né? Os terremotos, os vulcões, as fossas oceânicas ou as montanhas. Aqui, ó, o limite divergente, uma placa para um lado, outra placa
para outro, tá? Então elas estão se afastando, né? Repulsa, né? O movimento de repulsa, tá? Uma placa para cada lado. Aí o movimento transformante ou conservativo, gente, tanto faz, viu? Então o movimento transformante é quando uma placa ela está deslizando uma paralela à outra, sem se bater, sem se afastar, né? Sem se chocar. Então elas estão ali no movimento deslizante. E temos aqui o limite convergente, quando as placas, no caso, ó, elas vão realmente se chocar. Então, geralmente uma placa, ela entra, né, no caso, em contato aqui com o manto, e a outra placa, ela vem e passa por cima. Então, esse movimento aqui de choque, né, eles acontecem bastante. Então, ó, o movimento convergente, que é esse movimento de choque, a gente tem um exemplo muito claro com a placa sul-americana, que é a placa onde a gente está em cima, e a placa de Nazca, tá? A placa sul-americana, gente, que é onde o Brasil está em cima, por isso que a gente não tem aí muita estabilidade. A gente não tem terremotos, a gente não tem vulcões, porque a gente está em cima de uma única placa, a gente não está no encontro de placas. Por exemplo, o Japão que está em cima de encontro de placas. Então, tem muita ocorrência de vulcões, de terremotos, né? A gente também tem uma área muito montanhosa. Tem cidades inteiras que são em cima aí de vulcões lá no Japão, porque a gente está em cima aí de um local de encontro de placas. Então, movimento convergente, placa sul-americana e de Nazca. Movimentos conservativos, que no caso são esse movimento que as placas elas deslizam. Acontece muito com a placa do Pacífico e a placa norte-americana, né? No caso elas estão uma próxima à outra, mas elas geralmente deslizam. Aí os movimentos divergentes, no caso esse movimento aí de afastamento, afasta-se, né, no caso todos os continentes hoje em dia, cerca de 1 centímetro por ano. Então os continentes da forma que a gente tem hoje em dia, com certeza a gente não vai ter essa mesma configuração daqui a alguns milhões de anos, tá certo? Então a gente tem atualmente, a gente tem atualmente 6 grandes continentes, né? Nós temos a Ásia, a Europa, a Oceania, a África, a América e a Antártida. Mas como a gente está tendo essa separação contínua aí dos continentes, futuramente a gente não vai ter os continentes da forma que eles estão hoje em dia, né? Talvez tenha um surgimento aí de novos continentes, ou então um choque aí entre alguns continentes, ok? Então, gente, esses 3 movimentos aqui das placas tectônicas nos explicam porque a Pangeia, ela se dividiu, tá? Então, a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas, que são 2 teorias diferentes, mas que se complementam. Aí, continuando aqui, ó, a similaridade entre os fósseis encontrados em diferentes continentes, assim como entre as formações geológicas, levou esse geólogo, no caso Alfred Wegener, a acreditar que todos os continentes já estiveram unidos na forma de um supercontinente, que recebeu o nome de Pangeia. Portanto, as evidências apresentadas por Wegener, além da sua óbvia geometria das terras, que marginam o Oceano Atlântico, foram geológicas e paleontológicas. No caso, gente, essas evidências aí que Alfred Wegener encontrou foram algumas orquídeas que ele encontrou e tinha em 2 continentes da mesma, né? Em 2 encostas aí, 2 costas de continente, tá? E a gente também teve aí, no caso, algumas rochas que ele encontrou aqui na América do Sul e também encontrou lá na África, e alguns fósseis, ok? Então, essas 3 evidências aí foram algumas das que deram aí base para a teoria da deriva continental, criada aí por Alfred Wegener. Aí, ó, em primeiro lugar, haveria coincidência das estruturas geológicas nos locais dos possíveis encaixes entre os continentes. Como eu falei para vocês, ele imaginou os continentes como um grande quebra-cabeça. Aí, como a presença de formações geológicas de clima frio em locais onde hoje imperam climas tropicais ou semitropicais. Essas formações que apresentam muitas similaridades foram encontradas em localidades distantes entre si, como a América do Sul, África e Índia. Aí, atualmente divide-se a Terra em 6 continentes.
A teoria de Wegener propõe a existência de uma única massa continental chamada Pangeia, que se fragmentou, dando origem aos atuais continentes. Wegener postulou que primeiro a Pangeia se separou há 135 milhões de anos em duas grandes massas continentais, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Posteriormente, há 84 milhões de anos, essas duas grandes massas teriam se subdividido em unidades menores e constituído os 6 continentes atuais. No final da década de 50, os estudos e o conhecimento do mundo oceânico começaram a trazer evidências da topografia submarina. Gente, o que é topografia? No caso, a gente mostrar o perfil aí do relevo, né? De uma maneira como se você estivesse realmente de lado do relevo, né? Mostrando as partes mais baixas, as partes mais altas e assim por diante, tá? Isso é o que a gente chama de topografia. Então, aí no caso, topografia submarina, ou seja, embaixo dos oceanos. Aí, principalmente de certas características do comportamento magnético das rochas do assoalho submarino, o que reavivou a teoria de Wegener. Dessa vez, porém, os mecanismos de deriva continental já estavam mais bem estabelecidos devido ao trabalho de outros pesquisadores, entre os quais o geólogo inglês Arthur Holmes, que constatou que as forças geradas pelas correntes de convecção do manto terrestre são fortes o suficiente para deslocar placas constituídas pelas crostas submarina e continental. Então, ó, esse geólogo aqui inglês, Arthur Holmes, ele foi aluno, né, no caso de Alfred Wegener, e no caso aí, ó, vocês viram que é década de 50, né, já no final da década de 50. Então, em 1930, Alfred Wegener, ele já tinha falecido. Então, essa teoria da tectônica de placas que explicou a deriva continental foi só depois da morte realmente de Wegener. Aí, a teoria das placas tectônicas surgiu pela observação de dois fenômenos geológicos distintos: a deriva continental, identificada no início do século XX, e a expansão dos fundos oceânicos, detectada pela primeira vez na década de 60. Observe essas informações no mapa a seguir. Então, aqui, ó, nesse mapa, a gente tá mostrando aí o limite das placas tectônicas, né? E vocês estão vendo aqui algumas placas, ó. A placa pacífica, norte-americana, a de Nazca, sul-americana, a africana e assim por diante. Então, essa teoria da deriva continental, né, ela foi confirmada depois, né, alguns anos depois da morte de Alfred Wegener, com a teoria da tectônica de placas, ok? Aí na página 503 diz assim: o princípio-chave da teoria das placas tectônicas é a existência de uma litosfera constituída por placas separadas e distintas que flutuam sobre a astenosfera. Crosta terrestre, gente, é a mesma coisa que litosfera, tá certo? E a astenosfera é essa camada que eu falei pra vocês, que fica entre o manto e a crosta, onde essas placas aí, elas deslizam. Aí a relativa fluidez da astenosfera permite que as placas tectônicas se movimentem em diferentes direções. E no caso foi isso aqui que eu falei pra vocês. Ora elas se chocam, ora elas se afastam, ora elas apenas deslizam. Esses movimentos aí diferentes, ok? Aí as placas estão em contato umas com as outras ao longo de seus limites. Por isso ocorrem eventos geológicos como terremotos e a criação de elementos topográficos, ou seja, surgimento aí de montanhas, né, de planaltos e assim por diante. Aí como cadeias montanhosas, vulcões e fossas oceânicas. Fossas oceânicas, como eu falei para vocês, as partes mais profundas embaixo do oceano. Os vulcões, que no caso também são formados aí pelo movimento das placas, tá? A gente vai ver vulcões e terremotos com mais detalhes nas próximas unidades. Aí destaca-se que a maioria dos vulcões ativos situa-se ao longo dos limites das placas, sendo a zona do Círculo do Fogo do Pacífico a mais conhecida e a mais ativa. Gente, Círculo do Fogo do Pacífico é uma grande região que circunda aí o Oceano Pacífico e que, no caso, é onde a gente tem os vulcões ativos, tá? Então, bons estudos!